Olá pessoal, tudo bom, galerinha? O meu nome é Thaís Gonçalves da Silva e hoje estou aqui. Vou gravar uma videoaula sobre o sistema nervoso. Eu sou acadêmica da terceira fase de licenciatura em Ciências Biológicas pela UFSC. Então vamos lá. Sistema nervoso. Que sistema é esse? O sistema nervoso, pessoal, é um sistema maravilhoso e que comanda diversas reações e situações do nosso organismo. Ele representa uma rede de comunicações do organismo e que é formado por órgãos do corpo humano que possuem a função de captar mensagens, estímulos e também de transformar e de interpretar esses estímulos captados, né? Que consequentemente são elaborados, são respostas elaboradas, as quais podem ser dadas de formas de movimentos, sensações ou contrações. O sistema nervoso, ele é responsável ainda pela maioria das funções que controlam o nosso organismo, como a coordenação e regulamentação das atividades corporais. Os neurônios, eles são as unidades fundamentais desse maravilhoso sistema. Então, o neurônio, ele é uma célula comum, tá? Ao todo sistema nervoso. Eu tenho uma fotinha aqui que representa um neurônio, tá? Aqui tem vários que representam o neurônio. Depois eu vou falar um pouquinho sobre cada partezinha do neurônio. Ele é representado assim. Assim representado é o nosso neurônio. Dá para ver bem? Então, como ela é uma célula comum a todo e qualquer sistema nervoso, né, do que existe no reino animal, ela se assemelha à função de um fio condutor de energia elétrica. Vamos se dizer que para a gente poder assistir a televisão, a gente tem que poder pegar o fio, a tomada, ligar, né? Para poder que a gente consiga ver uma imagem, ver um som, ver um vídeo. Então, só funciona se tiver a condução elétrica. Da mesma forma, é o neurônio dentro do nosso organismo. Então, o típico neurônio, ele apresenta três partes: corpo celular, dendritos e axônios. E aqui eu consigo mostrar para vocês as três partes de um neurônio. Então, vamos dizer aqui, a gente tem um desenho de um neurônio. Então, aqui a gente tem o corpo celular, aqui seria o corpo celular, tá? Nessa região aqui, né, os axônios. E aqui, pessoal, ó, os dendritos. E através também aqui dos dendritos, que depois a gente vai verificar os tipos de neurônios que existem. Basicamente, são três tipos de neurônios existentes, né? Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Então, galerinha, os neurônios, eles se comunicam um através do outro para poder transmitir essas correntes elétricas, essas mensagens, por sinapses, né? Que se propagam por estímulos nervosos. E essa transmissão só ocorre no sentido dos dendritos, tá? Até os axônios. Então, elas só ocorrem do sentido dos dendritos até os axônios. Sempre nesse sentido. Vamos falar então o que seria o corpo celular do neurônio. Ele é a parte mais volumosa da célula nervosa e ela se localiza o núcleo e a maioria das estruturas citoplasmáticas deste neurônio. Já os dendritos são os prolongamentos finos e geralmente ramificados que conduzem os estímulos captados do ambiente ou de outras células em direção ao corpo celular. E o axônio, por sua vez, ele é o prolongamento fino geralmente mais longo que os dendritos, cuja função é transmitir para as outras células os impulsos nervosos provenientes do corpo celular. E sobre os tipos de neurônios, agora a gente vai falar um pouquinho. Existem três, basicamente, né? Que são os neurônios sensitivos, que são os aferentes, que levam os estímulos dos receptores ao sistema nervoso central. São os neurônios motores, que são os eferentes, que levam o estímulo do sistema nervoso central aos órgãos executores. E os neurônios associativos, que ligam os neurônios motores aos sensitivos e aparecem no encéfalo ou na medula espinhal. Aqui eu tenho três modelinhos
para vocês verem, tá? Vocês vão conseguir ver assim? Então, aqui a gente tem os 3 tipos de neurônios. Que se difere, gente, aqui, ó, né? Como eu falei para vocês antes, eles se diferem pelos detritos. Pelo o número de detritos que cada um possui e também pela localização de como está, né, o seu núcleo, ó. Cada um, os tipos, só para vocês poderem saber que tem tipos diferentes de neurônios, que eles não são sempre do mesmo formato. Vamos lá, pessoal? E como é que essa comunicação que ocorre entre um neurônio e o outro, que a gente fala sinapse? O que é a sinapse? O que seria a sinapse? Então, a sinapse é a região localizada nos neurônios, gente, onde ocorrem os neurotransmissores. O que são? São mediadores químicos, os neurotransmissores, né? São transmitidos impulsos nervosos de um neurônio a outro, ou de um neurônio para a célula muscular ou glandular, né? E essas junções das sinapses entre as terminações de um neurônio e a membrana de outro neurônio, que são elas que fazem a conexão entre as células vizinhas, dando continuidade à propagação do impulso nervoso para toda a rede neural. Eu amo essa foto, sabe? Eu amo essa foto, que é a transmissão que ocorre entre um neurônio e outro. Olha que legal, né? Aqui existe, aqui é onde está acontecendo isso aqui, a fenda sináptica. Perdão. Que legal, né? É maravilhoso a gente conseguir entender um pouquinho do funcionamento do nosso corpo. Então, os neurônios fazem essa comunicação entre os órgãos do corpo e o meio externo, e isso acontece através dos sinais elétricos. São tudo sinais elétricos impulsionando, né, essa ligação. Esses impulsos elétricos, eles percorrem toda a extensão do neurônio, indo do corpo celular aos axônios, né? Mas eles não podem passar de um neurônio a outro. Geralmente, a sinapse ocorre entre o axônio de um neurônio e o detrito de outro neurônio, né? Seguinte. Mas também pode ocorrer do axônio diretamente para o corpo celular ou entre o axônio do neurônio para a célula muscular. E o que seriam esses impulsos nervosos que a gente falou, né? Eles são os sinais elétricos, gente, que afetam os rios de membrana do neurônio. A gente já falou isso em outra aulinha com vocês. Então, o sistema nervoso, além de ser composto pelos neurônios, ter realização da comunicação, dos estímulos, das respostas, das sinapses, o sistema nervoso ele é dividido em sistema nervoso em 2 partes fundamentais, que é o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso central ele é constituído pelo encéfalo, pela medula espinhal, e todos os dois eles são envolvidos e protegidos por 3 membranas denominadas as meninges. Que são essas meninges, né? São as membranas de tecido conjuntivo que revestem essas partes do sistema nervoso central para dar maior proteção para eles. O objetivo das meninges é dar a proteção tanto ao encéfalo quanto à medula espinhal. E o encéfalo? O que vem a ser o encéfalo? Eu vou mostrar aqui para vocês sobre o sistema nervoso central. Uma foto aqui. Então, aqui a gente tem um formato de um crânio e lá dentro a gente tem o cérebro. Então, o encéfalo, tenta identificar. O encéfalo, ele pesa aproximadamente 1,5 kg e está localizado na caixa craniana. E apresenta 3 órgãos principais nele: o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico. Então, gente, nós temos o cérebro, nós temos o cerebelo, que fica logo aqui, né? Dá pra ver, dá pra localizar. E nós temos o tronco encefálico, tá bom? O cérebro é um órgão mais importante do sistema nervoso, né?
Considerando o órgão mais volumoso, pois ocupa a maior parte do encéfalo, o cérebro ele está dividido em duas partes simétricas, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, tá? Deixa eu tirar aqui as figuras que eu tenho para mostrar para vocês para não atrapalhar o nosso vídeo. Assim, a camada mais externa do cérebro é cheia de reestranças, chamada de córtex cerebral. O córtex cerebral é responsável, gente, pelo pensamento, pela visão, pela audição, pelo tato, pelo paladar, pela escrita, né, por essas funções. E também é responsável pelos atos de consciência, inconsciência, memória, do raciocínio, da inteligência, da imaginação, do controle e também dos movimentos voluntários do corpo. Então, o córtex cerebral, ele é muito importante e a gente tem que cuidar muito bem. Por isso que tem a proteção craniana, para não deixar que nada atinja o nosso cérebro, né? E o cerebelo? O cerebelo, ele está situado na parte posterior abaixo do cérebro, né? Como eu mostrei aqui para vocês, para relembrar. O cerebelo, ele está localizado aqui, ó. Essa partezinha laranjada aqui, ó, tá? Abaixo da porção maior, que é o cérebro. Ele coordena os movimentos precisos do nosso corpo, além de manter o equilíbrio corporal, né? Regula também os tônus musculares, regula o grau, o que seja esses tônus musculares? É o grau de contração da musculatura em repouso, né? E o tronco encefálico, que eu também já mostrei aqui para vocês, ele é localizado na parte inferior do encéfalo, conduz os impulsos nervosos do cérebro para a medula espinhal e vice-versa. E também ele produz os estímulos nervosos que controlam as atividades vitais, como movimentos respiratórios, batimentos cardíacos, reflexos, como a tosse, o espirro, a deglutição. E a medula espinhal, pessoal? A medula espinhal é um cordão de tecido nervoso situado dentro da coluna vertebral, tá? Ela é situada dentro da nossa coluna vertebral. Ó, por exemplo, aqui nessa fotinho, né? Aqui a gente tem o cérebro, a gente tem aqui o cerebelo, aqui a gente tem a ponte e aqui a gente tem aonde inicia a medula cerebral. Ela vai correr toda a nossa coluna vertebral. Na parte superior está conectada ao tronco encefálico, ó. Está conectada ao tronco encefálico. E a função dela é conduzir os impulsos nervosos do resto do corpo para o cérebro e coordenar os atos involuntários de reflexos. Sabe quando você vai no médico e você vai lá que você já foi no pediatra? Todo mundo já foi no pediatra, né? Quando a gente vai no pediatra, daí a mamãe da gente leva lá a gente, a vovó, a titia. Quando a gente vai no médico, ele dá aquele martelinho no joelho e rapidamente só ele faz assim com o joelho e a gente já levanta. Aquele é um ato reflexo. Então, quem comanda uma dessas funções, quem tem é a medula espinhal. Então, no sistema nervoso central, observamos as áreas claras, que são denominadas de substâncias brancas, e as áreas escuras, que são denominadas de substâncias cinzentas. Eu acho que a gente sempre ouve falar, né? A minha parte cinzenta ou a minha parte branca, onde que tá a minha inteligência? Eu já ouvi essas frases várias vezes. Então, pessoal, a primeira, que é a substância clara, ela é constituída, ela tem predomínio na sua constituição de fibras nervosas mielíticas, e a segunda, que é a substância cinzenta, de corpos neurônicos, tá? E a primeira, né, como eu falei, substâncias, ela é predominantemente de fibras nervosas mielíticas, para relembrar, e a segunda de corpos de neurônios. Essas são as substâncias brancas e as substâncias cinzentas do nosso, que constituem o nosso cérebro. Depois eu vou botar uma fotinho para vocês conseguirem identificar melhor. Agora nós vamos para a segunda parte do sistema nervoso, que é o sistema nervoso periférico.
Ele é formado por nervos, né? E o que são os nervos, gente? Vamos relembrar rapidinho o que são os nervos? Os nervos são aquelas estruturas anatômicas formadas a partir dos prolongamentos múltiplos de axônios responsáveis por conduzir os impulsos elétricos nervosos. Lembraram? Então vamos continuar. Então, o sistema nervoso periférico ele é formado por nervos, né? Como já falamos em outras aulas, né? E esses nervos que originam no encéfalo e na medula espinhal. E a sua função é conectar o sistema nervoso central ao resto do corpo, né? E a gente tem que destacar aqui que existem 2 tipos de nervos. São os nervos cranianos e os nervos raquídeos. Os cranianos, eles se distribuem em 12 pares, que saem do encéfalo, e a função é transmitir as mensagens sensoriais aos motores, especialmente para as áreas da cabeça e do pescoço. Os raquídeos são em 31 pares de nervos, que saem da medula espinhal, são formados de neurônios sensoriais, que recebem estímulo do ambiente e de neurônios motores e que levam impulsos do sistema nervoso central para os músculos ou para os glândulos. E de acordo com a sua atuação, o sistema nervoso periférico ele pode ser dividido em sistema nervoso somático e sistema nervoso autônomo. O que seria o sistema nervoso somático? O somático é o que regula as ações voluntárias, né, que estão sob o controle da nossa vontade, né? Regula a musculatura esquelética de todo o nosso corpo que a gente, né, também. Já o sistema nervoso autônomo, ele atua de modo integrado com o sistema nervoso central e apresenta 2 subdivisões. O simpático, que estimula o funcionamento dos órgãos, e o parasimpático, que inibe o funcionamento dos órgãos. Que interessante, né? Simpático estimula e parasimpático inibe, né? Um vai e o outro vem. Que legal. Então, de maneira geral, esses 2 sistemas, eles têm funções contrárias, né? Enquanto um sistema nervoso simpático dilata a pupila do meu olho, aumenta a minha frequência cardíaca, o parasimpático, por sua vez, ele contrai a pupila e diminui a frequência cardíaca e os batimentos cardíacos. Enfim, a função do sistema nervoso autônomo é regular as funções orgânicas para que a gente consiga manter as condições internas dos organismos se mantenha sempre constante. Muito legal. Isso aí, é muito maravilhoso. Então, gente, ao estudar todo o sistema nervoso, né, aprendemos que ele é formado pelo tecido nervoso. Esse tecido é constituído, entre outros tipos de celulares, pelos neurônios, que são as células responsáveis pela propagação do sistema nervoso. Aprendemos também que o sistema nervoso se divide em sistema nervoso periférico e sistema nervoso central, sendo este último composto por 2 partes, que é o encéfalo e a medula espinhal. E ao analisarmos também o sistema nervoso central, é possível a gente perceber 2 porções com colorações distintas, que eu quero frisar um pouquinho aqui mais para vocês, né? Que é uma porção com a coloração mais acinzentada e outra com uma porção da região mais embranquiçada. A região acinzentada recebe o nome, né, da substância cinzenta e a região embranquiçada, substância branca. A cinzenta é formada por uma grande quantidade de corpos celulares e neurônios. A branca é formada por uma porção de prolongamentos de neurônios, em especial os axônios. Como, né, os axônios de alguns neurônios apresentam-se envolvidos por mielina, essa substância também dá aspecto embranquecido às substâncias brancas. E a localização da substância cinzenta e das substâncias brancas? Então, a branca e a cinzenta são encontradas no sistema nervoso central, mais precisamente no cérebro, na parte do encéfalo e na medula espinhal, e em cada uma dessas regiões ela apresenta-se dispostas em locais diferentes, tá? No cérebro é possível observar que a substância cinzenta está na região mais externa do órgão e em locais mais centralizados chamados de núcleos. As substâncias brancas encontradas no interior do órgão, tá? Então é só para frisar esse resuminho rápido aí, gente, do que seria a substância cinzenta, substâncias brancas, para frisar para vocês o que seriam os neurônios, a sinapse, né, que é uma fenda que fica entre um neurônio e outro, quando eles vão fazer a transmissão de mensagens, de recepção de mensagens e de estímulos, que é muito importante. Então, pessoal, aqui está a nossa videoaula, né? Eu vou deixar umas fotinhos que eu vou adicionar
para vocês poderem entender em diversas partes. Eu agradeço por estarem na minha companhia e frisando, pessoal, o sistema nervoso é muito legal, é muito interessante. Aprofundem-se, pesquisem, vão buscar outras fontes, porque é muito interessante a gente conhecer um pouquinho do nosso organismo, tá? Um grande beijo para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!